Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: cresça em sabedoria e fé. Na carta de Tiago, nós vamos aprender que há o segredo para se lidar com sabedoria diante das provações. Enquanto perguntamos como alcançar essa sabedoria, Tiago simplesmente diz: peça. Assim, o primeiro passo para a sabedoria é pedir. O segundo passo para a sabedoria é pedir a Deus. E o terceiro passo para a sabedoria é pedir a Deus com fé. Tiago está chamando você e eu para entrarmos na corrida da fé. Ele está chamando você a estar convicto em sua mente daquilo que você realmente quer. Você quer verdadeiramente alcançar sabedoria para lidar com os problemas? Então, você deve buscar a única fonte verdadeira, o Deus doador que concede sabedoria para lidarmos com as provações desta vida. E você deve ir a Ele de todo o coração, em plena fé, não duvidando. Todos nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas provações. A boa sabedoria de Deus. E nós podemos agradecer a Ele, já que tudo o que precisamos fazer é pedir-lhe sabedoria com o coração cheio de fé, e ela nos será dada. Então, da próxima vez que você enfrentar provações ou dilemas, em lugar de orar para que a prova lhe seja removida, peça a Deus a sua sabedoria para lidar com problemas do modo dele. Apenas pare, observe e ouça antes de você seguir em frente. Pare antes de você fazer qualquer coisa. Passe um tempo consultando a Deus antes de você agir. Olhe para o Senhor. Confiadamente pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Como tu queres que eu responda? Qual é a coisa certa a fazer? Eu quero fazer as coisas da tua maneira. Ouça a sua sabedoria. Um coração de fé crê que Deus ouve o nosso clamor por socorro e responde. Haja um coração de fé, também crê que a sabedoria de Deus é melhor e responde com obediência, sem duvidar. Essas ações e atitudes de fé são o segredo da sabedoria. Nós enfrentaremos provações após provações, mas nós agora sabemos o segredo de como enfrentá-las. Agora, comece a colocar o segredo em prática e, em seguida, crescer em sabedoria e fé. Nós precisamos permanecer em cada provação, até que ela passe. Perseverar nas provações é difícil, não é mesmo? Cada novo teste desafia-nos a utilizar a força, a sabedoria e a maturidade que nós já alcançamos. Desafia também a nossa fé, impulsionando-nos a novamente confiar em Deus para nos capacitar. Mas as verdadeiras boas novas são dadas quando alcançamos o outro lado de cada provação. E aí ocorre o crescimento. O crescimento em sabedoria, em fé e em maturidade espiritual. Do outro lado de cada e de todas as provações que enfrentamos, independe da nossa condição de vida e da nossa confiança em Deus. As provações trazem benefícios para todos nós, e essas são as boas novas que Tiago tem para nós. Notamos dois tipos de pessoas em duas diferentes circunstâncias, cada qual enfrentando o seu próprio tipo de provação, com o respectivo resultado no aperfeiçoamento e purificação da sua fé. Normalmente, os humildes são vistos de uma forma inferior e os ricos são vistos de uma forma superior. Mas Tiago dá uma atribuição a cada um. Suponha que você esteja vivendo em circunstâncias humildes. Você é convidado por Tiago a se regozijar e a se gloriar pelo fato de que em Jesus você é exaltado. Por outro lado, suponha que você se encontre na categoria do rico, que você seja abençoado com riquezas e bens materiais. Bem, Tiago também tem uma palavra para você.
E ele diz: não valorize as riquezas, pois a vida é incerta. Tão rapidamente quanto o sol nasce com seu ardente calor e queima a grama, as suas riquezas podem desaparecer. Não coloque a sua confiança nas coisas externas, que você pode perder em um segundo. Em vez disso, confie e se alegre no Senhor e nas riquezas eternas que somente Ele pode prover. Quer percamos a nossa riqueza, a nossa saúde, os nossos amados, Deus está vivo eternamente e as suas promessas de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância permanecem para sempre. Assim como Tiago nos mostra, podemos nos gloriar em nossa humilhação, em nossas perdas, porque ainda que venhamos a perder todas as nossas riquezas, continuamos pertencendo ao Deus do universo. Nós ainda continuaremos a ser filhos amados, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O pobre, o rico e o homem em qualquer outra condição social. Todos eles, no final, são nivelados pela cruz. Nenhuma posição permanece todo o tempo em posição mais elevada do que a outra. As tribulações são o grande equalizador, nivelando todos os cristãos na dependência de Deus. Portanto, nós devemos perseverar, sabendo que receberemos a bênção da coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam, e nós o amamos. E muitas vezes, por força da dureza das provações, temos sido forçados a sucumbir, a cair e a ir à procura de Jesus. E então, poder triunfar e permanecer firme, resistindo até mesmo às tentações. E eu pergunto, você quer desenvolver uma fé forte? Você deseja crescer até se tornar uma extraordinária mulher de perseverança ou um extraordinário homem de perseverança? Então, veja como Tiago nos ensina a importância de compreender as tentações. Veja lá no capítulo 1, nos versículos 13 a 16. Nós aprendemos que Deus traz desafios especiais para a vida de cada cristão, para que a sua fé possa crescer. E Tiago nos ensina duas maneiras que podemos usar para responder às provações, aos testes e às tentações. Uma delas é a forma errada, mas a outra é a forma correta. É surpreendente como muitas desculpas nos vêm à tona quando se aproximam as tentações, em vez de perseverarmos e passarmos no teste. É igualmente surpreendente sobre quantas pessoas podemos colocar a culpa quando trazemos as nossas desculpas. Tiago escreveu a sua carta para corrigir alguns grandes erros no comportamento dos seus destinatários, em sua forma de pensar. Eles precisavam diariamente e claramente de uma ajuda em sua compreensão de Deus e da natureza do pecado. Tiago conduz cada um diretamente ao que se refere ao pecado e à tentação. Se nós não culpamos a Deus, a Satanás, aos outros ou às circunstâncias, então, quem deve levar a culpa? Tiago nos adverte: vigie os seus próprios desejos. Desejos incontrolados levam ao pecado, o qual leva à morte. Isso fica claro para nós quando percebemos que devemos estar conscientes das tentações e controlá-las, arrancando o mal pela raiz. Lembre-se, a tentação em si mesma não é pecado, mas a falta de resistência ao pecado, sim. Tiago nos alerta a não nos enganarmos sobre a natureza de Deus e a fonte real da tentação, e crescermos em nossa compreensão e em nosso comportamento. Esteja vigilante e precavido para não culpar a Deus e aos outros. Em vez disso, esteja vigilante e atento quanto ao seu próprio pecado. Esteja atento e consciente das fontes de tentações: o mundo, a carne e o diabo. Esteja vigilante e precavido quanto ao desejo de se livrar das provações. Elas são as auxiliares necessárias para o avanço espiritual. E
eu tenho a certeza e a convicção de que nós vamos receber do Senhor a bênção, a vitória, a resposta e principalmente a sabedoria diante dos problemas, das tribulações, das dificuldades. Porque a própria palavra de Deus nos diz que devemos pedir a Deus, pedir com fé. E agora é o momento da oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a Tua palavra que nós pedimos a Ti a sabedoria, porque assim está escrito na carta de Tiago. Pedimos ao Senhor essa sabedoria com fé, não duvidando, sabendo que para Ti não há nada demasiadamente difícil. E nesse momento de dificuldade, nesse momento em que não sabemos o que fazer, olhamos para Ti, porque a Tua palavra também diz no Salmo 121, que o nosso socorro vem do Senhor. E nesse momento entrego ao Senhor cada vida, cada pessoa, para que receba a cura, o milagre, a provisão, a paz no lar, na casa, na família, enfim, toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre esta vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.